Um belo dia, ela enlouqueceu. Nenhum marido fiel a tranquilizava. Então o espírito de Nina Simone se foi de repente. Ela esbarrou numa parede depois de acreditar que poderia modificar uma sociedade cerceada, tão puritana e branca. Eu não vou ler, tem 4 páginas, não que eu não acho importante, mas reforça vários estereótipos que eu não acho correto reforçar essas ideias, porque é bem pesado, pegando no documentário e no que está aqui, como se refere a Nina. E aí, entrando no sentido do companheiro dela, do ex-companheiro dela, tá falando no documentário, eu penso assim, quando eu vi de cara, sem ter nenhuma problematização de começo, aí eu vi que uma colega me mandou criticando o documentário. E aí ela só criticou o fato da Nina, o cara tá falando da Nina, mas não criticou tudo que fez a Nina desabar, tudo que fez ela ir definhando. Ela só pegou no ponto do homem preto. E aí hoje eu fiquei refletindo muito sobre o que a Tati falou, eu achei bem pesado. E aí todos os pontos do filme foi pesado, todos, do documentário. Para refletir sobre a irmã, ela foi muito importante, uma militante muito importante, mas eu não consigo só falar, ela foi militante e isso, porque eu vejo que a Nina faz parte da nossa realidade, enquanto cara negro, enquanto preto, porque eu vi o termo negro dos irmãos, falou que não gosta desse termo, e aí eu vim refletindo, é preto, ou africano também, mas enquanto homem preto, mulher preta, a Nina vive na gente. E aí eu achei muito louco que o irmão me deu o livro do James Baldwin, e aí eu estava refletindo, fazendo uma análise da Nina e do James. E aí eu falei, eles teve contato. Para mim, eu já tive essa lógica, eu falei, eles teve contato. E no livro do James também, ele fala nessa dificuldade de conseguir lidar com o povo preto. Quando ele foi para a França, ele ficou lá na França um pouco, e depois ele achou necessário voltar. Eu estou pegando isso tudo porque, eu vou falar um pouquinho do James, mas faz sentido com o que eu quero falar da Nina. Nisso que ele voltou para os Estados Unidos, ele viu a diferença gritante. E isso foi definhando ele também, como acontece em vários irmãos. Quando a gente começa a analisar as contradições, vai definhando mesmo. E a gente acaba tendo uma ansiedade. Eu achei bem pesada a forma que falou da Nina no sentido da ansiedade, da depressão, de outras coisas. E o remédio, né, que deram para ela. Estou pulando, depois eu volto e aí a gente vai ver. E o remédio que deram para ela, para mim, foi bem pesado, assim. Foi para deixar ela dopadona mesmo. E só reforçou que ela era louca. Ela viu todo mundo morrendo. Tipo, a gente vai no enterro, a gente vê o irmão que morreu, foi morto pela polícia aqui no Brasil. E a gente não tem um contato nem tão próximo. E a gente já definha, a gente olha assim, a gente fala, caramba, mano, como que eu vou voltar para o dia a dia? Como que eu vou conseguir ir lá no enterro do irmão? E aí, o Mal, que morava do lado da casa dela, o Martin Luther King, que pregava o amor, os outros irmãos, que eu não consigo lembrar o nome aqui agora, morreram. E dentro da família dela, ela era vista só como algo para produzir dinheiro mesmo. E nisso que ela foi para a África, ela teve uma calmaria, tá ligado? Mas quando ela foi obrigada a sair da África para ir para outro lugar. E aí fica pesado pra caraca. Quando acabou, eu já desci chorando, porque é muito pesado quando os caras brancos falam assim, a gente já deixou tudo pronto. E era só ela falar assim. Pra eles, era só ela falar assim. E era algo muito pesado para ela falar esse sim. Ela foi para a África, e aí ela teve esse contato total, e depois ela teve que ir para um país de branco, para chegar lá e falar assim, para cantar para eles. E os caras falaram que era só. Então, eu acho que tem que fazer essa reflexão. O humano preto, sim, não passou por uma atitude deles. Também me chocou muito ela se envolver com um cara que era delegado, e aí que ele era bem agressivo também, objeto do Estado mesmo. Mas, caraca,
foi bem definhosa a situação da Nina. E analisando só a fisionomia dela, porque o documentário é importante, mas só analisando a fisionomia, no começo, quando ela começa a cantar as músicas românticas, as músicas mais sobre o amor, ela tá tranquilona. Mas quando ela começa a falar sobre a questão racial, quando ela começa a se envolver no movimento, ela já definha. Você já vê, tipo, que ela já vai de embate. E que é isso que acontece na gente. Se a gente não vai de embate, mesmo que a gente for, a gente adoece. Mas, se a gente não tiver esse fortalecimento, a gente não voltar, não conseguir compartilhar, porque ela estava ali no meio dos pretos, mas ela não conseguia compartilhar. Mesmo que ela conseguia, ainda ela não conseguia. Tinha algo que eu não consigo dizer aqui em palavras, descrever sobre a Nina. Eu consigo sentir, eu acho que todos nós conseguimos sentir cada irmão que passa por um processo desse. E se a gente não consegue, é só a gente começar a refletir que esses irmãos vivem na gente, tá ligado? A gente só não consegue ter essa visão ainda. Então, eu só queria contribuir com essa minha reflexão. Eu fico muito triste de não conseguir falar mais sobre a Nina, porque eu não tenho nada sobre ela, e ela é uma pessoa que é um referencial para mim, como muitos outros irmãos e irmãs. Mas a Nina é algo bem influenciante na minha vida, porque aí você analisa, você vê isso nos irmãos no dia a dia. Você analisa ele tranquilão, de embate, mas depois você vai ver ele definhando, aí você vê a Nina neles. Aí quando você vê o irmão morto, você vê um mal, tá ligado? Que foi de embate e morreu. Você vai analisando isso, você vai aquecendo. Mas eu acho, voltando, redundante, mas é importante a gente ter esse fortalecimento. A gente conseguir recorrer a um irmão, a uma irmã, a todo mundo, a comunidade, um coletivo, para se fortalecer. E dialogar isso. E é isso, irmãos.